Olá, grande concurseiro, grande concurseira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vídeo dessa semana. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre o edital do concurso da Secretaria Estadual do Rio Grande do Norte. Eu achei que já tinha feito algum comentário sobre esse edital aqui no vídeo, mas eu me confundi. Eu tenho aqui realmente no canal, nós temos, eu e vocês, vários vídeos falando sobre a FGV. Mas como me fizeram um pedido, eu fui dar uma olhadinha lá no edital e eu vi que o edital para a Secretaria Estadual do Rio Grande do Norte tem uma particularidade em relação aos editais da FGV para professor de língua inglesa que foram publicados nesse ano. O que tem de diferente é que é o seguinte, neste edital, a FGV ela solicitou também uma prova discursiva, vai ter uma prova objetiva e também uma prova discursiva. Só que dessa vez, diferentemente dos outros editais, os professores de língua inglesa e de língua espanhola, porque também vai ter vaga para professor de língua espanhola, terão que redigir as suas provas discursivas na língua-alvo do concurso. E isso está causando um pouquinho de ansiedade nos candidatos e nas candidatas de plantão. Por isso eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo, porque realmente esse é um concurso que tem muitas oportunidades. São 16 vagas de preenchimento imediato para o estado do Rio Grande do Norte, com uma carga horária de 30 horas semanais e lá está escrito remuneração, né, de R$ 5.808,57. Ou seja, um salário inicial muito bom, né, pessoal? Um salário para início de carreira eu considero muito bom, uma vez que o piso é de 4.800 para 40 horas semanais e esse concurso é para 30 horas semanais, ou seja, você ainda tem a outra parte do dia para se dedicar a alguma outra atividade ou de formação ou então uma outra atividade profissional, tá? Então, eu não vou me alongar aqui porque a parte da explicação do edital ficou muito longa. Mas eu espero vocês, como de costume, lá no final do vídeo, para trazer ali as minhas considerações finais. Vamos ver, então, o que nós temos ali nesse edital e quais são as dicas para você que está se preparando para esse concurso? Bem, agora que já conversamos sobre o período de inscrições, já conversamos também sobre a remuneração, sobre a jornada de trabalho, vamos à parte que nos interessa, que é a parte que vai ajudar você, grande concurseiro, grande concurseira, a se preparar melhor para esse concurso. Vamos começar ali pela parte da prova objetiva. Vamos começar pela prova objetiva, porque você, grande concurseiro, concurseira raiz, já deve ter feito toda a leitura minuciosa do edital, anotado ali ao lado as informações das quais você não pode se esquecer, não é mesmo? Então, ali, na prova objetiva, você já sabe que as questões serão questões de múltipla escolha, tá? Com 5 alternativas. A FGV faz questões com 5 alternativas e o total de questões para essa prova, vamos pegar aqui uma caneta para a gente trabalhar, são de 65 questões, tá? E elas estarão distribuídas da seguinte forma, como consta aqui nesse quadro que está no edital. A parte de conhecimentos gerais, na parte de conhecimentos gerais, língua portuguesa, didática, direitos humanos, ética e cidadania. Beleza. Na parte de conhecimentos específicos, que conhecimentos são esses? São esses todos os conhecimentos necessários ao processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa. E nessa parte estão incluídos conceitos linguísticos e também conceitos teóricos e metodológicos, como nós vamos ver mais adiante. Observa que vocês vão ter aqui, ó, os concurseiros, concurseiras de plantão, 25 questões de conhecimentos específicos contra 15 questões de língua portuguesa, 20 de didática que indiretamente acabam estando relacionadas com muitas coisas dos conhecimentos específicos e 5 sobre direitos humanos, ética e cidadania, tá? O que é importante ficar atento?
A questão da caneta esferográfica, tinta azul ou preta, isso aí já faz parte da sua realidade, nós não vamos nem parar para comentar, né? O que é importante que você fique atento em relação a essa prova é o seguinte: é aqui no item 9.15, porque será considerado aprovado para a prova objetiva dos cargos de professores especialistas quem obtiver 31 pontos no total da prova objetiva. Então, aí envolve conhecimentos específicos, didática, ética, cidadania e direitos humanos e língua portuguesa. Então é muito fácil, mas atenção, não obtiver 0 em nenhuma disciplina. Se você for lá e acertar as 25 de conhecimentos específicos, acertar as 20 de português, as 15 de português, as 20 de didática, mas errar todas as de ética, você, por mais que tenha tirado mais de 31 pontos, está automaticamente desclassificado. Ou seja, o examinador está te dizendo, eu quero que você domine todos os assuntos, todos os conhecimentos que estão sendo cobrados aí na sua prova, tá? Essa em relação à prova discursiva. Até aí tudo bem. Aqui no canal já temos várias provas da FGV comentadas, inclusive trazendo uma série de observações. Então você vai encontrar provas que inclusive tem o PDF na descrição para você responder as questões, depois voltar ao vídeo para poder ler e ver o gabarito comentado, tá? A prova discursiva. Até aqui tá tudo bem, porque a FGV, ela costuma cobrar uma prova discursiva para professores da educação básica. Ela não fez isso na prova para professor de Maricá. Mas na prova da Prefeitura de Vitória e também na prova da Prefeitura de São Lourenço da Mata, houve uma prova discursiva. Só que essa prova discursiva era para ser redigida em língua portuguesa para todas as áreas que tinham cargos, que tinham vagas disponíveis. Nesse concurso, em particular, a FGV quer que as vagas para professores de língua inglesa e de língua espanhola, porque também tem vaga para professor de língua espanhola, sejam redigidas na língua alvo do concurso. Então, se você é professor de língua inglesa, a sua prova vai ter que ser redigida em língua inglesa. Se você é professor de língua espanhola, ela vai ter que ser redigida em língua espanhola. Como que eu faço, então, Karine, para redigir essa prova? Que dicas você me dá? Calma, grande concurseiro, grande concurseira. Vamos terminar de ver as observações, os requisitos, né, colocados pela banca, e depois vamos para as informações que podem te ajudar a se preparar melhor para essa prova discursiva. Para além de saber se redigir em língua inglesa, é muito importante que você saiba que essa prova discursiva vai ter 2 questões e cada questão vai valer 10 pontos. Essas questões serão questões discursivas, tá? Você vai ter que, já está dizendo aqui, né? É uma prova discursiva argumentativa. Cada uma vai valer 10 pontos sobre o conteúdo programático da área específica de cada cargo. Então, aqui já começou a delinear como que você deve se preparar para a prova discursiva. Você não vai precisar estudar todos os conteúdos da prova que tem lá, tanto na parte de conhecimentos gerais quanto na parte de conhecimentos específicos. O examinador só quer o conteúdo que está na parte da sua área de conhecimento, que no seu caso é o professor de língua inglesa, que é o objetivo aqui do canal, tá? E aqui ele diz, ó, constante no programa estabelecido no edital, conforme anexo 1. Nós vamos olhar já já. Essa dissertação deverá ter extensão mínima de 15 linhas e no máximo de 30. Observa, grande concurseiro, grande concurseira, não são 14 e meia, nem
19,5. São 15 completas ou 30 completas linhas que serão validadas para a correção. Quanto mais você fizer a sua avaliação de maneira que respeite os requisitos exigidos pela banca, mais chances você tem de ser selecionado em relação a essas questões. Uma coisa muito importante que a gente vai parando por aqui é uma dissertação. Você sabe, dissertação é uma tipologia textual, ou seja, ela faz parte do grupo de tipologias textuais: narração, descrição, dissertação, dissertação argumentativa. É basicamente o que o examinador quer nesse concurso público. Ele vai trazer ali questões relacionadas à sua área de conhecimento e ele quer que você vá redigir com base fundamentada, eu vou te mostrar já já daqui para frente, sobre aquele assunto que você foi sorteado, tá? Então, agora você já sabe que serão duas, essas duas questões serão retiradas, os assuntos serão tirados do conteúdo programático da área de conhecimentos específicos do cargo. Já vamos chegar lá, tá? O candidato deverá escrever as questões dissertativas primando pela abordagem completa do tema, adequado ao tipo textual solicitado. Então, se ele está falando sobre políticas linguísticas, você vai desenvolver as suas ideias no campo das políticas linguísticas do ensino de língua inglesa. Se ele está falando sobre os conceitos de letramento, multiletramentos ou alfabetização, você vai desenvolver as suas ideias considerando esses conceitos. Você não vai pegar e receber ali alguns textos motivadores sobre letramento, multiletramentos, letramento digital, letramento racial, e você vai escrever sobre alfabetização. Por quê? Porque o examinador não vai sair nem do primeiro parágrafo, que é o parágrafo no qual você deve introduzir a ideia básica que será do assunto que será desenvolvido na sequência. Então, pense bastante sobre isso, tá? Então, esse é o primeiro requisito, tá? Para você preencher. E aqui o lembrete, né? No 9.16.2, as questões dissertativas constantes na prova de língua inglesa e de língua espanhola deverão ser respondidas na língua correspondente. Ou seja, você vai ter que pegar um texto argumentativo e desenvolvê-lo na língua inglesa, que é o caso aqui do canal, né? Se você é professor de língua espanhola, vai desenvolver na língua espanhola aí de acordo com o seu concurso. Somente 9.17, somente serão corrigidas provas discursivas dos candidatos que forem aprovados e classificados na prova objetiva no quantitativo de 10 vezes o número de vagas. Se nós temos para preenchimento imediato 16 vagas para professores de língua inglesa, isso significa que eles vão selecionar 160 dissertações, né, para serem corrigidas, é óbvio, de acordo com a pontuação. Você fez os 31, mas o seu colega fez 65 prontos, ele está na frente para a redação dele ser corrigida, tá? Aí vai falar 9.17.1 sobre os cargos de direção, sobre 9.17.4 sobre os candidatos com deficiência, né? Mas no 9.18 já tem uma informação importantíssima para você, grande concurseiro, que precisa, né, que tem que observar que a prova deverá ser escrita de forma manuscrita e legível. Ou seja, o examinador tem que dar conta de ler o que está escrito. Se ele não der conta de ler, ele sequer vai se preocupar. Ele simplesmente passa a redação para o lado e pega a redação de outra pessoa, tá? É assim que é feito, porque são milhares de candidatos. O examinador não vai ficar ali com aquela prova
na mão, tentando adivinhar o que você quis dizer. Conseguiu ler? Ótimo, deixa aqui. Não conseguiu ler? Passa para a prova adiante. É assim que é feito. E eu te falo isso por experiência própria, tá? Sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, blá, 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 tá? Será considerado, informação importante, será considerado aprovado na prova discursiva candidato que obtiver nota igual ou superior a 8 pontos. Ou seja, nas duas questões, você tem que tirar na soma das duas 8 pontos no mínimo, tá? O candidato que não atender aos requisitos 9.19 será eliminado do concurso. Então, se você não fez pelo menos 8 pontos, está fora. E agora é que vem os critérios que você deve prestar atenção para que você esteja incluído entre as provas que serão corrigidas. Você não deverá fugir do tema ou do tipo textual proposto. É uma dissertação e você resolve contar uma história, fazer uma narração. Você já fugiu do gênero textual, da tipologia textual proposta. Então, você já está fora, não vai nem ler, tá? Apresentar nome, rubrica, assinatura, sinais. Qualquer sinal de identificação que você coloque na sua folha também vai te desclassificar. É só para você escrever, fazer a sua redação, morreu lagartixa. Se você deixar tudo em branco, também você está de fora. Apresentar textos sobre formas não articuladas verbalmente, apenas com desenhos, números ou palavras soltas, também está fora. Não for escrita na língua portuguesa. É óbvio que esse requisito não vale para você, professor de língua inglesa, tá? Ela tem que ser escrita em língua inglesa, como já foi colocado aqui no item 9.16. Deverá ser respondida na língua correspondente. Correspondente o quê? Correspondente ao cargo que você está pleiteando. Então, são observações primárias que você deve fazer para você poder responder ali, para você resolver fazer a sua questão discursiva, tá? Além desses requisitos, apresentar letra ilegível ou incompreensível, apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para ele. Se você tem 30 linhas e ele quer no mínimo 15, você tem que respeitar esse espaço. Tá? Se organize, por isso que tem uma folha de rascunho. Apresentar 14 linhas ou menos no texto escrito. For composta integral ou predominantemente por cópia de trechos ou coletâneas de qualquer parte da prova, sem que haja 15 linhas ou mais de produção própria do candidato. Isso aqui é o que a gente chama de ter a voz do autor. Você traz ali o ponto de vista de alguns estudiosos com os quais você concorda, mas você traz ali apenas para justificar o seu ponto de vista e não para deixar uma redação inteira falando, né, copiando os argumentos de um outro escritor. Apresentar formas propositivas de anulação, como impropérios, trechos jocosos que atentem contra a seriedade do concurso ou a recusa explícita em cumprir o termo proposto. Ou seja, usar a norma culta, né? A folha de texto definitivo da prova discursiva não deverá ser assinada ou rubricada nem conter qualquer marca que identifique o candidato sob pena de anulação e automática eliminação desse concurso. Ou seja, você não pode colocar nenhuma informação extra dentro da sua folha definitiva. Você deve simplesmente se deter a redigir a sua dissertação dentro do número de linhas estipuladas, tá? E outra coisa, somente o texto transcrito para a folha de textos definitivos será considerada válida para a correção da prova discursiva. Essa prova aqui, o candidato ou candidata tem 5 horas para fazer essa prova. Você tira aí 30 minutos para preencher o gabarito da prova objetiva com tranquilidade. Tira no mínimo 1 hora, se você estiver muito bem preparado,
para a prova discursiva. Te sobra, então, o quê? Te sobra 3h30 para você responder as 65 questões, né? E contando que você já com essa 1h30 que a gente tirou, você vai conseguir redigir com facilidade, porque você já estudou, já tem conhecimento das temáticas que serão cobradas, tá? Não haverá substituição da folha de texto definitivo, muito atento para isso. A transcrição do texto da questão para o respectivo espaço de folhas definitivas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder com conformidade às instruções contidas no edital. O candidato que não devolver a folha de textos definitivos será eliminado do concurso, ou seja, a sua redação que você passou a limpo na folha definitiva tem que ser entregue para o fiscal, tá? E por aí vai ser divulgado depois e admite consulta qualquer natureza, da realização das provas, coloca o horário que você tem que chegar 30 minutos antes, sobre isso já conversamos em vários vídeos. Vamos agora à parte que realmente nos interessa, que é a parte dos conteúdos que poderão aparecer na sua prova discursiva. Aqui estamos com a parte de língua inglesa. Então, como a prova discursiva vai ter algum dos conteúdos que estão na parte de conhecimentos específicos, você tem aqui, ó, os conhecimentos específicos da língua inglesa, eles começam aqui. Aí nós temos gramática, 2 pontos. Dentro da parte de gramática, nós teremos fonética, fonologia, ortografia, morfologia, sintaxe, vocabulário, compreensão e produção de gêneros textuais diversos. Gente, a FGV, ela é uma banca que ela não tem problema nenhum em disponibilizar provas anteriores na internet. Então, só assim de fácil acesso, nós temos aí a prova de Vitória, de Macaé, temos a de São Lourenço da Mata, que são provas que vocês encontram na internet. Então, são provas que vocês podem baixar e responder essas questões para vocês se familiarizarem com a estrutura das questões das provas da FGV. Sempre digo isso, comece estudando pelas próprias provas anteriores da FGV e os conteúdos também dentro das próprias provas, tá? A FGV tem uma maneira muito particular de cobrar essa parte de conhecimentos linguísticos. E se vocês derem uma olhadinha na prova de São Lourenço da Mata, ela colocou várias questões contextualizadas, muito interessantes. O que é que existe uma probabilidade maior de estar ou de ser um conteúdo relacionado à sua área que pode cair na parte discursiva? O processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, tá? Como que esse processo acontece? É o processo de ensino de aprendizagem. Qual o papel do estudante, qual o papel do professor? Práticas pedagógicas no ensino de língua inglesa, nós vamos falar aí 2 pontos. Quando ele fala sobre as práticas, quais são as práticas pedagógicas que a banca vai cobrar? A abordagem comunicativa, a abordagem lexical e a abordagem reflexiva. Karine, eu não sei nada sobre essas abordagens. É muito simples, grande concurseiro, grande concurseira. Vai lá no Pai Google e digita. Abordagem reflexiva, vai aparecer uma série de artigos científicos, você baixa esses artigos científicos e começa a fazer a leitura deles para você entender o que vem a ser uma abordagem reflexiva, porque além de ter a possibilidade dela cair na prova objetiva, também pode ser assunto da sua prova discursiva. E aí não basta somente você conhecer os conceitos, mas ter uma capacidade argumentativa, tá? Para além dessa questão interculturalidade e interdisciplinaridade no ensino de língua inglesa. Esses aqui são aspectos que estão muito, vamos dizer assim, presentes na BNCC, tá? Quando a gente fala de interculturalidade, a gente está falando ali de um aspecto onde a
A BNCC é muito clara em relação à língua inglesa com o papel de língua franca no mundo globalizado. E, consequentemente, se eu vou trabalhar essa língua de forma intercultural, eu também tenho como trabalhar essa língua de forma interdisciplinar. E aí é importante, para você não cair em nenhuma armadilha da banca, que você saiba diferenciar interdisciplinaridade de multidisciplinaridade, tá? Então, é muito importante que você conheça esses conceitos e saiba diferenciá-los. Não dá para colocar um artigo sobre cada um desses aqui na descrição do vídeo, mas basta você colocar no Google e você vai encontrar artigos científicos. Não são sites, são artigos científicos, escritos por estudiosos que seguiram o método científico da pesquisa nas ciências humanas. Esses, sim, são validados como fontes de argumento para defender um determinado ponto de vista sobre um determinado conceito, tá? Competências para ensinar e aprender língua inglesa. Essas competências são competências do professor. Quais são as competências necessárias? Vamos ter aí Almeida Filho, né? É como um dos professores de destaque para falar sobre como ensinar. Quais são as competências necessárias, professor? A avaliação do processo ensino-aprendizagem de língua e seus autores. E aí você precisa saber quais são os tipos de avaliação que existe. Avaliação diagnóstica, somativa, formativa, reflexiva. Tudo isso vai exigir muito estudo de vocês, tá? Interação em sala de aula e valorização do conhecimento prévio de mundo do aluno. Isso aqui é uma das características que estão relacionadas com o processo de leitura, mais especificamente ao eixo de leitura descrito na BNCC sobre a língua inglesa. E de quebra, como de costume, que a FGV não larga de mão, é a questão do letramento, conceito de letramento. Que letramento? Aplicações no ensino-aprendizagem da língua estrangeira, da língua inglesa, entre os quais leitura como letramento, comunicação oral como letramento, prática escrita como letramento. Então, todas essas partes estão relacionadas com o conceito de letramento. Para o conceito de letramento, na literatura brasileira, nós temos autores como Moacir Gadotti, Angela Kleiman, mas principalmente Magra Soares. Magra Soares é uma das autoras estudiosas que mais se dedicou a tratar do tema de alfabetização, letramentos digitais e multilitramentos. Pega essa dica, coloca na internet na hora de você fazer seu estudo, tá? Base Nacional Comum Curricular. 2 pontos. Dentro da base comum curricular, o que a FGV vai te cobrar? O inglês. Então, ali a página de 241 até a página 262. E é muito interessante porque a FGV faz uma construção de prova diferente das provas de outras bancas. Ela contextualiza, né? E ela está usando muito questões sobre as habilidades que são descritas lá no final da BNCC. Então, continue fazendo as provas anteriores para você se familiarizar como esse assunto pode cair na sua prova, tá? Os parâmetros curriculares nacionais, já tem vídeo sobre eles aqui no canal. E o ensino de língua inglesa, referência curricular no ensino médio potiguar. Muitos dos currículos das escolas, dos estados, né, já estão com a sua redação, com o seu alinhamento em relação à língua inglesa na BNCC. Então, é interessante, mais uma vez, reforçar essa questão da sua atenção da língua inglesa na BNCC. Karine, é muito conteúdo, como é que eu faço? Muito simples. Comece lendo os textos motivadores das provas da FGV para professores de língua inglesa.
Ao final de cada texto, a FGV sempre coloca a referência de onde aquele texto foi tirado. Por que é importante você começar pelos próprios textos da FGV? Porque você vai se familiarizar com o conteúdo teórico-metodológico, vai se familiarizar com o vocabulário, que é uma coisa que a gente comenta sempre aqui, que a FGV ela cobra muitas questões de semântica. E, consequentemente, vai te familiarizar com o ponto de vista de diferentes estudiosos sobre aqueles conteúdos que estão ali. Aqui no canal já tem três vídeos, eu dividi em 3 etapas para explicar o que é letramento, o que é alfabetização, o que são multiletramentos, que é um dos conteúdos mais preferidos da FGV nas suas provas para professores de língua inglesa. Então, quer dizer assim, pessoal, as dicas da banca já estão aí, ó, exposta para vocês. Basta você organizar os seus estudos, pegar as provas anteriores como princípio, tentar respondê-las, né, e depois estudar onde você acertou, onde você errou, porque você errou, voltar ali no conteúdo para tentar descobrir por que é que você não acertou aquela questão e assim amadurecer e se preparar melhor para esse concurso do Rio Grande do Norte, tá certo? Viu só quanta informação num pequeno recorte aí do papel? Lembra que nós só vimos algumas partes desse edital. Você já deve ter lido todo o restante para se organizar, não somente para no momento da realização, como também para o momento das suas inscrições. Lembrando que no momento que eu gravo esse vídeo, você ainda tem tempo de se inscrever, tá? O que a gente pode concluir, então, e o que eu posso dizer em relação a esse edital e a essas 2 provas e a essas exigências da FGV para esse concurso? Bom, primeiro, nada de desespero. Nada de desespero, por quê? Porque a FGV, ela é uma banca que ela trabalha com muita lisura nas suas provas. Não é à toa que nós conseguimos as provas da FGV com facilidade na internet. Então, a primeira orientação que eu posso dar, que eu acho que é muito válida, é resolva questões anteriores da FGV. E quando eu falo anteriores, eu não falo só dessas provas que nós tivemos em 2024, mas eu falo das provinhas de 2023 para a Secretaria do Estado de Minas Gerais, que é a única que eu estou me lembrando agora de cor, mas nós tivemos várias outras, tá? De 2022 também. Outra coisa que eu quero só relembrar, o tema de letramento para quem faz concurso da FGV é obrigatório você dominar esse conteúdo. Aqui no canal já tem um vídeo falando, explicando sobre a diferença de letramento, alfabetização e multiletramento. Tem alguns textos orientativos também. Eu sugiro que você volte para esse vídeo, veja todas essas questões, veja esse assunto e coloque ali no seu cronograma de estudos também. E também, para ajudar você na hora da prova discursiva, você leia os próprios textos que estão dentro das provas para professor de língua inglesa da FGV. Por quê? Porque a FGV, além de diversificar os gêneros textuais, entre os gêneros textuais de artigo científico, ela coloca os artigos relacionados aos conhecimentos da área. E esses textos são um excelente começo para você adquirir vocabulário, conhecimento crítico sobre esse conteúdo, para você produzir a sua redação, na sua prova discursiva. Lembrando que a prova discursiva ela é argumentativa, então o que você vai fazer? Você vai ler os textos da FGV, em princípio, não são os únicos, tá? Eu estou aqui fazendo uma sugestão inicial para o seu estudo. E daí o que você faz? Pega aqueles textos e tenta resumi-los com suas palavras em língua inglesa. Essa prova é uma prova que está prevista para ser aplicada no dia 19 de janeiro de 2025.
Então, se você inclui aí nos seus estudos semanais, uma vez por semana, você fazer essa leitura e fazer essa reescrita, esse resumo em língua inglesa, com certeza até o dia 19 de janeiro você já vai ter adquirido muita bagagem, muito conhecimento que vão te ajudar a estruturar as ideias na hora de construir a sua prova discursiva. Não se esqueça dos outros detalhes que foram colocados pelo examinador. A cor da caneta, o espaço que você deve respeitar, nada de fazer desenhos no seu cartão de respostas definitivos, para que você não corra nenhum risco em relação ali à sua classificação. Bom, esse seria o recadinho para o momento e eu quero desejar para aqueles concurseiros de plantão que vão fazer provas não somente do estado do Rio Grande do Norte ou da FGV, de um modo geral, que eu não comentei por aqui, muito boa sorte. Quero agradecer a audiência, a paciência de vocês nesse vídeo, quero agradecer o like que você deixou, a sua inscrição, seja sempre muito bem-vindo, porque o inglês de concurseiro foi feito para você e ele é feito por você. Espero vocês na semana que vem para o próximo vídeo. Tchau, tchau!